Boa noite a todos. Meu nome é Márcio Adriano Nagel, eu sou da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E pela primeira vez eu resolvi fazer um vídeo, porque senti definitivamente muito forte no meu coração, porque ultimamente fiquei observando e comecei a analisar as coisas de uma maneira diferente na minha vida. Obviamente que essa pandemia mexeu com o nosso coração, o coração das pessoas, as pessoas estão amedrontadas. Não devemos olhar para o lado de entrarmos em pânico, nada disso, claro. Eu estou levando a minha vida não normalmente, eu saio da minha casa para o trabalho, do trabalho para casa. Normalmente o que eu digo é que o meu cotidiano de trabalho continuou o mesmo. Claro que sei que várias pessoas estão em casa sem poder trabalhar, eu não sou a favor disso. Eu acho que as pessoas deveriam sair para trabalhar, até porque se elas ficam em casa, elas não ficam em casa, na verdade, Então, pelo menos se elas fossem trabalhar, elas estariam lá no trabalho dela, e não estariam se aglomerando e etc e tal. Mas não é para falar disso aí que eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo para falar que comecei a observar nas pessoas e comecei a ver que como, no pleno século que a gente vive, na situação atual do planeta todo, das pessoas, que agora eu pensei que as pessoas teriam um pouquinho mais de temor de Deus. E eu falando aqui, não estou falando como placa de nenhuma igreja, até porque eu não vou em igreja nenhuma, até então no momento. Como eu disse no início do vídeo, eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente, e é claro que depois, assim que puder, eu vou procurar um ministério, uma igreja onde é que eu possa levar a minha família, porque tenho 2 filhos, então um filho de 3 anos até, no qual eu quero instruí-lo ele nos caminhos aonde eu passei a minha adolescência, numa casa cristã. Então, depois disso, a vida, o cotidiano, as coisas levaram a gente para outros rumos, outros ventos, e eu, como testemunho do que eu estou dizendo, eu digo que dei valores a coisas muito desnecessárias e esqueci um pouquinho do nosso Senhor Jesus, Então, hoje eu pretendo dar todo o crédito a Ele, entregar a minha família nas mãos dEle, para que Ele possa fazer aquilo que seja da sua vontade. Então, eu fiquei muito preocupado porque consigo, analisando nas pessoas, ver que muitas ainda hoje não acreditam em Deus, acreditam na atmosfera, na lua, no Buda, em várias imagens, e se propõem a colocar o nome de Deus em dúvida, porque na verdade, como eles dizem, eles nunca ouviram, e tem muito São Tomé por aí, que precisa ver para crer. Mas eu acho isso lamentável, e eu acho que é por causa até mesmo disso e das proporções da grande massa hoje em dia, dá valores, muito valor a coisas que não os levam a lugar nenhum, Hoje, meu bem maior, a única coisa que eu peço ao nosso Senhor Jesus é que cuide da nossa saúde, para que nós possamos viver, para que possamos fazer de tudo para cumprir aquilo que Ele pede nos seus mandamentos, que foi isso que eu senti, porque orando e pedindo para o nosso Senhor Jesus uma direção, pedi muito para que Ele falasse comigo, porque eu sempre tive muito medo que Deus falasse comigo, porque eu tinha medo de ouvir aquilo que Ele tinha para me dizer, E então um dia, quando eu cheguei em casa pela manhã do meu trabalho, dobrei meus joelhos e orei ao Senhor Jesus e pedi para que Ele me falasse comigo fortemente, E depois daquela oração eu senti algo muito forte dentro de mim, assim, e deitei na cama, e no que eu deitei no travesseiro eu escutei uma frase dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. E em seguida o Senhor Jesus me deu na minha mente um versículo da Bíblia, Ele me deu um versículo da Bíblia falando, como se eu estivesse ouvindo na minha cabeça um versículo da Bíblia. E cheguei a pegar a Bíblia naquele exato momento para ver se aquele versículo da Bíblia dizia com aquela frase que eu tinha escutado.
Então, abri no quarto, no escuro ali, não consegui ler, deixei, dobrei a Bíblia, fechei, deixei para depois que eu acordasse ler. Assim que eu acordei, imediatamente eu me dirigi até a minha sala, olhei na Bíblia e se cumpriu exatamente aquela frase. Na casa do meu pai há muitas moradas e que ele, nosso Senhor Jesus, teria ido para nos preparar lugar. E ali então, depois daquele versículo, deixou dito para mim todos os mandamentos no qual ele queria que nós seguíssemos. Se vocês perguntarem para mim se eu estou seguindo, eu estou tentando seguir, não desagradar a Deus naquilo máximo que eu posso. Mas a gente é pecador, a gente peca às vezes no impulso. Essa não é a questão. A questão, meus queridos, é que eu queria dizer a vocês, não sou pastor, não levo aqui nenhum ministério, não levo aqui nenhuma religião, não estou criticando A, B ou C religião nenhuma. Não estou dizendo nada que possa prejudicar a crença de ninguém. Eu estou aqui dizendo que está na hora de nós levarmos o nosso pensamento, entregarmos a nossa vida para Deus, porque como essas coisas todas se cumprindo, que estão se cumprindo na Bíblia, mas existem pessoas que vão dizer, mas quem escreveu essa Bíblia? Há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, existiam pessoas que conviveram com Jesus na terra e vendo todas as benfeitorias, Jesus propriamente os designou para que deixasse as palavras dele para que nós pudéssemos seguir. Então é baseado nessas palavras de Jesus que devemos levar a nossa vida. Tentar cumprir os mandamentos de nosso Deus, né? E fazer o bem às pessoas. Para que isso nós só podemos colher o bem também, né? Então, eu quero dizer, se você aí que está vendo esse vídeo é alguma dessas pessoas que você não acredita, não põe Deus em primeiro lugar, você nunca ouviu não, mas Ele viu você e guarda você. Quantas vezes você foi livrado de morte? Quantas vezes você foi, poxa, Márcio, mas eu nem oro, eu não falo com Deus, eu nem mereço que Ele me livre de alguma coisa. Mas será que não tinha ninguém orando por você? E mesmo que não tivesse ninguém orando por você, Ele pode ter um propósito na sua vida e está levando você embaixo das suas mãos. Basta que você acorde e vire e tome a sua mente e o seu coração para Ele. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Eu tenho muita coisa ainda para fazer, muitas decisões para tomar. Agora, por causa dessa pandemia, eu tenho um filho de 3 anos em casa que é asmático, tenho outro também, eu também tenho bronquite, então eu estou me cuidando um pouco nesse... Márcio, mas você não acredita em Deus? Por que você não pode ir lá na igreja, lá no meio de muitas pessoas? Sim, eu acredito muito no nosso Senhor Jesus Cristo e depositei a minha vida a Ele. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E acredito muito que dentro do meu galpão, do meu rancho, Ele também está presente. Eu preciso ir lá, sim. Eu vou procurar. Eu pedi a nosso Senhor Jesus Cristo que me desse essa oportunidade para que eu pudesse fazer aquilo que toda a minha vida eu não fiz. E se Ele tem um plano na minha vida, Ele vai me dar essa oportunidade para aí sim eu seguir os caminhos do Senhor e que seja feita a vontade dEle, né? Mas dentro do teu rancho, dentro da sua tenda, como o próprio Senhor Jesus disse, que podem cair 1000 à sua esquerda e 1000 à sua direita. Se você acreditar dentro da sua própria casa, Ele vai guardar você ali, ungir os seus caminhos onde quer que você passe. E você vai respirar melhor e vai ver o quanto Ele existe. Então eu quero dizer, com toda essa minha conversa a você, que o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo e Ele existe. E Ele morreu lá na cruz do Calvário para nos dar perdão. Ele nos criou para sermos felizes.
E aí você pergunta para mim, e o mal, Márcio, será que ele existe? Basta você ver o mundo aí fora. Um forte abraço a todos. E quero tornar a dizer aqui, não é objeção a religiões nenhuma, não é objeção a nenhum ministério. É simplesmente objeção ao mal que está tomando conta desse povo, a pedra que está se criando dentro do poder executivo, legislativo, judiciário, todos os poderes. O nosso governo hoje está proporcionando para que nós ficamos nas mãos, à mercê de toda uma conjunção onde nos leva ao único caminho que está cada vez mais se estreitando, que é o caminho estreito do nosso Senhor Jesus. E aí ele vai nos amparar e vai nos dizer a direção que nós temos que tomar. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Até mais.